é CEO, não, sério. Olha essa mulher, ela é CEO e fundadora do grupo OnScore. CEO Clube, Lidera Brasil, Universo Empreendedor.clube, Universo Empreendedor.tv, podcast spin-off, Oliscorp, tudo bem difícil. Oliscorp Instituto, empreendedora, leitora, comunicadora, apresentadora de TV e conselheira, vencedora do prêmio Mulheres que Fazem a Diferença em 2023, básico, né? E ela tem uma missão muito básica também, que é embaixadora do empreendedorismo feminino do Brasil. E no mundo, essa fantástica está aqui agora, é de verdade verdadeira, Sandra Oskowski. Maravilhosa, vem pra cá, joga de cima. Ficou chique do jeito que você falou. Eu não ia falar. Obrigada. Boa tarde. Que felicidade estar aqui em Araranguá, uma cidade que faz parte da nossa história, que faz parte da nossa trajetória. Estar aqui no Araranguá Moda On complementa mais um tijolinho na nossa conversa de mulheres empreendedoras. E antes de começar a falar sobre mulheres no universo empreendedor, eu quero saber, tem alguma empreendedora aqui? Só para eu saber? Tem alguém que já foi impactado por uma mulher empreendedora aqui? Então, o que eu vou falar aqui com certeza vai fazer sentido para vocês. E para quem ainda não teve essa experiência, vai fazer sentido também. Falar sobre mulheres no universo empreendedor é falar sobre impacto, desenvolvimento, movimento e transformação. Pode passar. Quando a gente fala do empreendedorismo feminino, uma das coisas que mais traz à tona é o impacto. E eu poderia aqui falar sobre mulheres que possivelmente vocês já ouviram falar. Alguém aqui já ouviu falar da Luísa Helena Trajano? Do Magazine Luiza? Uma mulher que traz um impacto gigantesco no nosso país e fora dele. Ela fundou aí, inclusive, né, o Mulheres do Brasil, para fazer a diferença no país. Poderia falar aqui de várias outras empreendedoras, mas eu resolvi falar daquela empreendedora que impactou a minha vida. Aliás, que me deu a vida. Essa é minha mãe, Maria José. Quando esta mulher resolveu empreender, foi por uma necessidade, assim como a grande maioria dos empreendedores no país. Mas ela, no momento de dificuldade da nossa vida, onde eles tinham uma loja de roupas e calçados há muitos anos, veio uma das crises que o país já passou muitas vezes, e a loja faliu. E sem saber o que fazer, na época ela catou uma bolsa de produtos de cosmético, colocou na bolsa e saiu batendo de porta em porta para gerar sustento para a nossa família. Mas quando ela fez isso, ela fez mais do que isso. Ela começou um movimento gigantesco de mulheres ao redor dela, ajudando a capacitar, treinar, desenvolver, fazer com que essas mulheres tivessem fonte de renda também, porque assim como ela estava passando por esse desafio, ela passou, muitas mulheres passaram naquele período. E por ela ter feito esse movimento, eu com 12 anos de idade, eu já participava dos treinamentos que ela fazia, eu sempre participava das capacitações que ela ia, eu era muito curiosa para saber sobre o desenvolvimento. Quando ela deu esse passo, ela deu esse movimento, ela impactou milhares de mulheres, milhares de famílias, milhares de homens, movimentou toda uma economia numa cidade muito pequena. Quantos habitantes tem Araranguá hoje? 7,2. A minha cidade natal, Canoinhas, tinha na época uns 50 mil habitantes. Ela se tornou uma grande referência na empresa, a nível
brasileiro, ela foi campeoníssima, fez grandes feitos, e ela me impactou. Por quê? Como eu frequentava todos os treinamentos, quando eu tinha 16 anos de idade, ela teve um lançamento de um produto novo na empresa e ela não estava se sentindo segura, porque ela não conhecia muito, e eu tinha participado do treinamento com ela. E aí eu falei para ela assim, mãe, pode deixar que eu dou o treinamento no teu lugar. Ela olhou para minha cara, como assim? Falei, ué, eu fui fazer o treinamento com você, já ouvi falar, já estudei. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Lá fui eu, com 16 anos de idade, dar o meu primeiro treinamento. Quando eu dei aquele primeiro treinamento, e óbvio que na sala, né, tinham 70 mulheres, nenhuma delas tinha minha idade, óbvio, né, que com 16 anos, a maioria delas tinha 30, 40, 50, 60 anos. Foi impactante na minha vida aquele momento. Porque naquele momento em que eu estava falando com aquelas pessoas, quando eu comecei a olhar elas sendo impactadas, todas as minhas células do meu corpo sentiam uma diferença. Eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. E aí eu trouxe uma frase que é: você não é todo mundo. Vocês escutavam isso da mãe de vocês? Eu escutava isso. E essa foi uma das frases que mais impactou a minha vida. Você não é todo mundo. E aquilo me incomodou tanto, e me incomoda até hoje. Me incomoda a ponto de que a minha vida inteira foi baseada em autoconhecimento. Porque, óbvio, quando tua mãe chega para você, você faceira, achando que você está indo com os amigos, né? Você vai para lá, para cá, e a tua mãe diz, não vai. Mas todo mundo vai. Não tô nem aí, você não é todo mundo, como é que você vai? Não vai. Fala, tá, mas se eu não sou todo mundo, quem sou eu? E essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. Quem sou eu? Quando a gente fala de empreendedorismo, muitas vezes vem o medo, vem a insegurança, vem o desespero, vem o desconhecido. E a gente começa a projetar muito. Quando a gente fala na era da internet, né? É tão lindo ver todo o empreendedorismo que acontece ali, as pessoas lindas, né? É maravilhoso estar num palco. Mas quem vê palco não vê bastidores. Ninguém está num palco, ninguém está na vida social feita de sucesso. E aí eu quero desiludir quem acha que empreender é maravilhoso. É maravilhoso, mas dá muito trabalho. Para você ter um sucesso, você vai passar por 100 fracassos. Acredite, vai acontecer. Não ache que empreender dá um passo e dizer, uau, tive sucesso. Porque quando você começa a olhar no Instagram das pessoas, você vê, nossa, meu Deus, essa pessoa só tem sucesso, só tem sucesso, só tem sucesso, e aí, então sou eu que sou a fracassada, né? Porque eu não consigo fazer nada. E aí nessas horas a gente tem que lembrar da mãe da gente e dizer assim, ei, para de olhar para os outros, porque você não é todo mundo. Enquanto você está aí perdendo teu tempo, olhando para essas pessoas, achando que esse sucesso é lindo, maravilhoso, você está deixando de olhar para quem você é de verdade. Quem você é? Que diferença você faz no mundo? O que você quer trazer para o mundo? Empreender é você ter clareza, saber o que você quer, que impacto que você quer gerar nesse mundo. E aí você empreende na tua ideia, você empreende na tua força. Tem que ser algo que está no teu DNA, na tua célula. O meu marido, meu sócio na vida dos negócios, que está aqui, esses dias atrás perguntaram para ele, tá, mas qual foi o propósito que fez você começar a empreender? E a pessoa estava esperando uma resposta bem linda, né? Bem romântica do negócio. E ele simplesmente respondeu, comer. Colocar comida na mesa. Esse foi o propósito de empreender. Ou eu empreendi ou eu empreendi. Então, é isso. Depois você vai descobrindo o que é. Porque às vezes a gente fica muito no campo das ideias, muito no campo do tem que fazer, né? Tem que estar no universo perfeito, maravilhoso. Às vezes você só tem que fazer. Pega a tua ideia, olha quem você é, quais as forças que você tem e empreenda em cima disso. Sabendo que vai ter desafio, vai ter fracasso. Só que quanto mais rápido você passar pelo fracasso, mais rápido você vai chegar no sucesso. Mas isso não é
Tipo, ah, cheguei lá e agora eu vou ficar aqui. Não. Quem já foi numa montanha russa aqui? Como é que é a montanha russa, né? Você começa subindo, aí aquele negócio vai devagar, 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 né? Parece que não vai chegar nunca. De repente chega lá em cima. Empreender é assim. Você começa, meu Deus, você faz, e parece que não dá resultado, aquele negócio demora, não chega onde você quer. Mas você tem que lembrar que você está na montanha russa do empreendedorismo, então ela está subindo. Vai chegar, de tanto você fazer, percorrer e continuar fazendo, vai chegar a hora de você chegar lá no alto. E aí quando você chega lá no alto, você olha a vista e fala, uau, era tudo que eu queria. O que acontece na montanha-russa quando a gente chega lá? Vai, de novo. Cai de uma vez e você fala, meu Deus, mas eu achei que eu ia estar aqui e agora eu estou lá embaixo. Só que existe uma diferença, que quando você está em movimento, você está em tração, quando você cai, como é que é a subida? É devagar? Não, a segunda subida já é mais rápida, porque ela já está em movimento, você já consegue subir. E aí, o que vai acontecer? Você vai chegar no topo de novo e vai acontecer de novo o quê? Você cai, vai uma curva e tal, e aí você não está esperando, dá frio na barriga, acontece de tudo. Só que saiba que, à medida que isso vai acontecendo, a gente vai criando experiência. E aí você vai aprendendo a se superar mais rápido no processo. E aí, eu, com base em toda a experiência de vida que a minha mãe me moldou muito fortemente, assim, e ela, quando eu fui trabalhar com ela, eu lembro exatamente o dia que nós chegamos e eu falei, então, mãe, né, eu vou retomar esse negócio, e foi uma proposta que a gente recebeu na empresa, né, que eu já trabalhava desde os 16 anos com ela, e aí junto com o Jean, daí eu falei, tá, mãe, então eu vou retomar e eu vou passar um dia inteiro com você só para ver, né, como é que você está trabalhando, como é que faz, não sei o quê. Vocês acham que ela olhou para minha cara e disse assim, ai, que lindo, minha filha, vamos comigo? Não. Ela olhou para minha cara e falou assim, hã? Quê? Não, senhora. Pega a sua bolsa e põe no carro e vá trabalhar. Você não vai ficar comigo, não? Tá pensando o quê? Eu olhei e falei, cara, pensa num negócio que foi forjado à força do ódio. Ah, é? Ontem nós estávamos falando com o Ivan que às vezes a gente faz umas coisas pelo ódio. Vocês já fizeram alguma coisa pelo ódio? Assim, tipo assim, vou provar que você vai ver como eu sou boa em que eu vou fazer. Naquele dia eu saí obstinada. Saí de lá e falei assim, você vai ver uma coisa. Vou fazer melhor que você. Olhando assim, parece que ela foi ruim para mim. Mas ela não foi. Foi a melhor coisa que ela podia ter feito. Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, a condição perfeita, eu estar mais preparado. E às vezes a única coisa que você precisa é fazer. Só vai lá e faz. Mas eu não tenho conhecimento suficiente. Nunca você vai ter. Conhecimento é um negócio infinito. A gente vive na era da informação, né? Do Google. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. Então, se você for ficar esperando saber tudo, quando é que você vai fazer? Nunca. Você pode viver 50 vidas que você não vai conseguir fazer. Então, é assim, pegou informação? Coloque em ação. Se você só for atrás de informação é só conhecimento acumulado. O que faz a diferença? É quando você pega essa informação, coloca em ação. Isso gera transformação. Então, você precisa pegar a informação e colocar em ação. Mas eu preciso saber mais. Tá, mas você já praticou o que você sabe? Porque na vida não se trata do que você sabe. Se trata do que a gente faz com o que a gente sabe. Eu sei que tem o pessoal do IFSC aqui, né? E levem isso para vocês. Eu levo isso para a minha vida como um todo. Todos os dias, todas as aprendizagens, sempre quando eu penso, mas eu não estou preparado o suficiente. Como assim? Aí eu lembro da minha mãe lá atrás, né? Tipo, tá, quem disse que não? Você já fez? Já testou? Já pôs em prática? Então você precisa lá colocar em prática para você ter resultado. Então, eu me descobri uma pessoa obstinada por causa da minha mãe, né? Ela me fez ser assim e eu agradeço ela. Eu sou uma pessoa obstinada, me diga que não dá para fazer.
É um problema bem sério, né, amor? Quando eu falo assim, eu queria fazer tal coisa, a pessoa diz assim, não dá para fazer. Eu falo, bom, não dá para fazer porque ninguém teve criatividade suficiente para sentar e fazer. Não dá para fazer porque ainda não foi feito. Primeiro vamos testar. Só pode me dizer que não dá para fazer depois que a gente tentar fazer? Ou a gente faz, ou a gente faz. Se der errado, beleza, agora eu sei que não dá para fazer. Liderança. Empreender é um ato de liderar. A vida é um ato de liderar. Quando a gente fala, e para mim isso é uma das características que é muito forte na minha vida. Imagine que com 16 anos eu comecei a dar treinamento e eu nunca mais parei. E a minha vida foi dedicada 90% do tempo a desenvolver liderança feminina. Quem aqui lidera, só para eu saber? Tanto faz, homens ou mulheres. Tá. Eu tenho uma coisa para dizer. Liderança não tem a ver com equipe. Liderança tem a ver com você liderar a sua vida, o seu trabalho, a sua carreira, o seu negócio, a sua família, a sua casa. Porque se você não estiver liderando, alguém está. E a minha pergunta é, você sabe para onde você está indo? Você sabe o que você quer, efetivamente? Se você sabe o que você quer, não tem ninguém mais responsável para fazer do que você. Então você tem que liderar à frente. Liderar é estar à frente, é se colocar na posição do front, é você ir lá e aceitar que nessa condição eu vou fazer. Não importa o cenário, eu vou fazer. E aí quando você faz isso, naturalmente você engaja um monte de pessoas. Inevitavelmente você vai liderar. Então, a partir de hoje, quando perguntarem se você é líder, fala, eu sou. Eu sou líder da minha vida. Eu sou líder dos meus empreendimentos. Eu sou líder da minha vontade, da minha carreira. Eu sou líder do que eu estou fazendo. A gente precisa se posicionar. A liderança traz autonomia, traz escolha, traz o poder de escolha. Você tem que escolher, você tem que saber liderar. Então, precisa se posicionar. A gente não pode ficar em cima do muro. Porque se você ficar em cima do muro, alguém vai decidir por você. E não adianta chorar daqui uns anos dizendo assim, ai, eu sou uma vítima, uma coitada das circunstâncias que ninguém nunca fez o que eu queria. Para de mimimi. Assume o controle da sua vida. Você é responsável, não tem mais ninguém responsável por isso. É só isso. Você tem que ter coragem. Coragem é assim, estou morrendo de medo. Mas tem um propósito que me move muito mais do que o medo me paralisa. E aí eu posso estar com o medo que for. Eu vou lá, me vestir de coragem e de audácia para eu fazer o que precisa ser feito. Então não espere não ter medo. Medo faz parte do ser humano. Todo mundo tem medo, tá? Às vezes a gente acha assim, não, fulano não tem medo. Tem. Todo mundo tem medo. Medo faz parte da nossa programação como ser humano. Se a gente não tivesse medo, nós não estávamos vivos. Só que quando eu sei do que eu tenho medo, eu posso simplesmente olhar e dizer assim, tá, o meu medo é por quê? Qual é o pior cenário do que pode acontecer? Quando eu vejo o pior cenário, eu digo para minha mente assim, olha, se acontecer isso, eu vou me preparar para estar desse jeito. Então eu já me programo para dizer assim, beleza, eu estou com medo, mas eu sei que se acontecer o pior, eu já sei o que fazer. Então nós estamos a salvo, podemos dar o próximo passo. A gente tem que ter coragem. Tem que ter audácia, tem que ter propósito. Quando a gente fala de propósito, tá, tem a forma romântica de dizer, mas literalmente propósito é por que você faz o que você faz? Por que você levanta da cama todos os dias? Por que eu vou me vestir hoje? Por que eu vou fazer o que eu vou fazer? Simplesmente, se você começar a perguntar todos os dias o porquê você está fazendo, você está conectado com o teu propósito. Isso vai te impulsionar a seguir em frente ou vai te ajudar a ajustar as velas, para você não ir sem rumo para qualquer lugar. Tem que estar conectado com o teu propósito. Força. A gente tem fraquezas. Todo mundo tem fraquezas. Eu tenho várias fraquezas. Então eu sei as minhas fraquezas e sei as minhas forças.
A gente às vezes acha que ser super mulher, super homem é lindo, né? A super homem não tem fraqueza. Todo super-herói tem fraqueza. Só que a diferença é que a gente aprende a lidar com as fraquezas e aprende a impulsionar as forças. E aí, se vocês nunca fizeram esse exercício, eu recomendo hoje, faz uma listinha, tá? Lista do lado esquerdo. Quais são as tuas forças? Lista do lado direito. Quais são as tuas fraquezas? Quando você olhar isso, aí você olha, ok, já sei quais são as minhas forças. Só que não é simples, tá? Dói falar sobre as fraquezas. Ninguém gosta de dizer que tem fraqueza. A gente não gosta de se ouvir falando que tem fraqueza. Mas vai lá e faz esse exercício. Quando você fizer esse exercício, não basta você saber o que tem que acontecer, o que você vai fazer com o que você sabe. Então eu pego as minhas forças e começo a olhar uma por uma. Como que eu potencializo essas forças para eu conquistar o que eu quero? Como que eu minimizo as minhas fraquezas para não me atrapalhar mais a conquistar o que eu quero? Quando eu faço esse exercício, eu começo a dar essa direção, esse caminho, para não ficar perdido dentro do empreendedorismo. Isso acontece muito. E empreender não é só ter um negócio, tá? Não é só você ter um negócio. Se você trabalha dentro do negócio de alguém, o que vai fazer diferença na tua carreira é o intraempreendedorismo. Já ouviram falar esse termo? O que é intraempreender? É você empreender dentro do negócio das outras pessoas. Empreender a tua vontade, a tua coragem, a tua ousadia, a tua criatividade, é você ter o olhar de dono, é você pensar à frente. Não é só você ficar executando uma função operacional. É você estar à frente. Isso diferencia você na tua carreira. Não é apenas o diploma que você tem, mas a tua atitude. Então, se você está dentro do negócio de alguém, se você trabalha em algum negócio, empreenda, não importa a tua função. E tem a resiliência. Resiliência é o ato de você poder voltar ao estado original. O que acontece? Você tem várias variáveis quando você está no universo do empreendedorismo. Você pode quebrar, você pode fracassar, coisas podem dar errado, você pode contratar errado, você pode demitir errado, você pode, enfim, comprar insumo errado. Tem muitas coisas que podem acontecer. E aí a gente precisa ter a resiliência para que a gente possa ir se moldando. Fracasso vem, mas ele não me quebra. É meio que bambu, sabe? O bambu vem no vento e ele deita. Tem árvores que não têm essa flexibilidade. Aí quando vem um vendaval, faz o quê? Quebra a árvore no meio. Então não adianta a gente resistir. Às vezes a gente precisa ser resiliente para poder sobreviver. E aí, como mulheres empreendedoras, tem mais um monte de cobrança, né? Quem é mãe tem a cobrança. A mulher sempre parece que tem que provar mais, tem que fazer um esforço além, tem que ir um pouco a mais, porque lá no fundo parece que a gente não tem permissão, né? Aquele negócio que assim tem algumas funções, alguns cargos que parece que os homens já nasceram para aquele cargo, para aquela função. E aí, como mulheres, muitas vezes a gente fica na retaguarda e diz, não, tudo bem. A gente parece que tem que pedir permissão para alguém. Mas eu só tenho uma coisa para dizer. A permissão é você quem se dá. E a gente ouve muito falar do termo empoderamento, né? Está na moda falar sobre empoderamento. E aí, eu tenho uma coisa para dizer sobre empoderamento. Tentaram deixar uma palavra bonita para a palavra que eu mais gosto na vida, que é poder. Todo mundo tem receio de falar sobre poder. Ai, meu Deus, né? Poder é ruim. Poder traz maldade, traz corrupção. Poder está relacionado a um monte de coisa negativa, né? E a gente acaba tendo medo de falar de poder. Mas o que é empoderamento? Você está falando do quê quando você fala de empoderamento? Empoderar é eu dar o poder para mim mesma. Então, peraí, por que eu vou dar uma coisa que já está aqui dentro de mim? O que eu preciso fazer?
Eu preciso aceitar o meu poder. Qual é o teu superpoder? Só você tem, ninguém vai te dar isso não. Eu não gosto de usar o termo empoderamento, porque eu falo, cara, vamos falar de poder? Se eu não assumir o poder da minha vida, e eu não estou falando do poder sobre as outras pessoas, estou falando do poder sobre eu mesma. Poder sobre as minhas escolhas, sobre as minhas decisões, sobre o meu futuro, sobre o meu presente, sobre as escolhas que eu tenho. Isso é ter poder. E se você não se colocar no teu lugar de poder, mais uma vez, alguém sim vai colocar o poder dela sobre você. Então, é uma escolha. Toda vez que escutarem empoderamento, lembrem da minha indignação. Fala, cara, para de procurar fora o que está dentro, está em você. Vai procurar quem é você. É isso que a gente precisa, cada vez mais trabalhar quem nós somos. Porque isso sim traz impacto. E aí vem a história de que como você quer ser lembrado quando o teu senso de utilidade na vida já estiver mais limitado, porque todo mundo vai chegar numa altura da vida em que a gente não vai estar mais na fase produtiva, né? A vida já passou. Como você quer ser lembrado nesse passar da vida? Que impacto você quer gerar? E só tem um jeito de você gerar impacto. Cada um de nós tem o seu verdadeiro e autêntico dom. Para você descobrir o teu superpoder, olha para dentro. Assume que sim, você tem poder. No final eu vou trazer uma mensagem que para mim tem um impacto gigantesco e eu espero que tenha na vida de vocês. Pode passar para mim, por gentileza? Quando a gente fala de impacto, quando a gente fala da decisão da vida, a gente fala das escolhas e das pessoas que se aproximam da gente. Das pessoas que eu escolho ter próximo de mim. Que a gente vira um imã magnético, né? Ou eu estou atraindo coisas e pessoas positivas que agregam na minha vida, ou eu estou atraindo e agregando aquelas pessoas que estão me levando para baixo. E eu não estou nem percebendo. Por sempre estar muito consciente de quem eu sou, do que eu faço, qual o papel da mulher na minha vida, por ter acompanhado muitas mulheres, a minha família era de grandes, muitas mulheres, então tive muitos exemplos dentro de casa. Eu sabia exatamente a mulher que eu queria ser e a mulher que eu não queria ser. E eu fui descobrindo que impacto eu queria deixar na vida. E ainda estou e vou continuar descobrindo isso. Que diferença eu quero ter e que pessoas que eu quero ter. E por ter muito claro isso, eu tive a felicidade de Papai do Céu me honrar com a presença desse homem maravilhoso, que é o Jean. Levanta aí para todo mundo te conhecer, por favor. Levanta aí. Vira para eles. Uma salva de palmas para eles, gente. Porque quando a gente sabe de tudo isso, a gente soma, a gente agrega, a gente encontra pessoas incríveis e maravilhosas que agregam na vida da gente. E essa foi uma felicidade percorrer essa jornada nesses últimos 21 anos da nossa vida, quase 22 anos da nossa vida, empreendendo juntos. Porque nós somos um casal empreendedor. E aí tem a força da mulher empreendendo, a força do homem empreendendo, a força do casal empreendendo. E nenhum sobrepõe o outro. A nossa força está porque cada um tem a sua força e nós somamos juntos. E nós temos um propósito muito grande, que é o propósito de desenvolver e impulsionar o empreendedorismo para fortalecer a economia. Tudo que nós fazemos hoje, nos nossos negócios, no Grupo Oliscorp, é para impulsionar o empreendedorismo no país. Isso tem um impacto tão grande que hoje a gente não fala mais só do Brasil. Nós estamos em todos os continentes hoje, e eu vou falar um pouquinho disso. Nós estamos com uma operação muito grande de expansão agora, uma força maior na Suíça, no Moçambique, em Portugal, em Macau, enfim, algumas opções que estão vindo aí. Tudo porque, lá atrás, a minha mãe resolveu empreender. Lembre que uma mulher, quando resolve empreender, ela traz um impacto gigantesco de proporções que ela não faz ideia do que vai ser.
Eu percorri todos esses quilômetros, todos esses anos para chegar nesse momento aqui para dizer isso para vocês. Para que você tenha coragem, ousadia e mova um pé para frente. Esse impacto vai ser gigantesco. Daqui a uns anos você vai saber disso. Some junto com pessoas que apareçam. Assim como eu tenho o privilégio de aprender, de crescer, de dividir, de somar com o Jean nessa jornada. Porque a gente não faz nada sozinho. Você não precisa fazer nada sozinho. Mulheres, você não precisa fazer nada sozinho. Saiba que você não é obrigada a saber de tudo e que você não precisa ter todos os superpoderes. Você tem que saber qual é o teu superpoder e agregar com todas as outras pessoas e pedir ajuda. A gente acha que a gente precisa pedir ajuda, né? Vou me virar sozinha. Pode deixar, eu vou me virar sozinha. Não, pede ajuda. Fala, cara, eu quero aprender. Você faz? Ah, você já percorreu o caminho que eu percorro? Como é que você fez? Eu quero aprender. Ser aprendiz, né? Ter essa vontade inesgotável. E vá sempre além do que é esperado. Porque ir além, fazer o básico, é básico, né? E a gente não está nessa vida para fazer o básico. Tem um monte de gente que está. Mas quem está aqui hoje, não é. São pessoas que vão além do esperado. Vocês são pessoas que vão além do esperado. Porque eu gosto de pessoas assim. Gosto de pessoas que têm esse estímulo ali. Quando a gente fala do empreendedorismo, e quando a gente fala do empreendedorismo feminino, né, nós temos hoje um movimento mais empreendedor, e a gente acaba fortalecendo várias ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E eu trouxe aqui os objetivos do nosso movimento, porque quando a gente fala do empreendedorismo feminino, a mulher no universo do empreendedorismo, ela tem a maior força. Porque quando uma mulher se move para empreender, ela tem o potencial de mudar a história da família. Ela consegue ajudar a erradicar a pobreza. Quando a mulher empreende, ela pensa na educação dos filhos. A primeira coisa que a mulher pensa é a saúde, a segurança, né, a alimentação, mas a mais importante, o futuro do meu filho. O futuro do meu filho está na educação. A educação de qualidade. A mulher tem esse olhar para a educação de qualidade. E é óbvio, quando a gente empreende, mais mulheres se colocam à frente, mais mulheres... E aí tem um monte de gente que fala para mim, mas a mulher não tem oportunidades, Sandra, a mulher não tem oportunidades de estar nas cadeiras de liderança. Tem sim. Tem várias cadeiras vazias. Só que, na lei da física, não existe espaço vazio. Todo espaço é ocupado. Se a gente não se colocar na posição de eu vou sentar nessa cadeira, alguém vai sentar. E a chance de ter mais homens é porque os homens não ficam pensando, eu tenho que estar com o currículo 100% perfeito, eu tenho que estar com, eu tenho que saber tudo. Não, o homem é assim, sei 10% disso, vou arriscar, vou lá fazer. Então a gente precisa muito aprender com os homens e parar de julgá-los, a gente tem que aprender. Vamos aprender, assim como os homens têm muito para aprender com as mulheres também. É a união, a igualdade, é a gente se olhar e entender que nós temos forças conjuntas e a gente aprende um com o outro. Então a gente tem que se posicionar, assumir cadeiras de liderança. Não adianta ficar esperando, não. Ninguém vai dizer assim, venha, você é tão bonita. Não é isso. Você faz, você está disposta e quando surge a cadeira você diz, eu vou. Mesmo que você não saiba, mesmo que você ache que não é o momento, vai lá e faz. Só faz. Trabalho, crescimento econômico, inovação. Vocês sabem que tem pesquisas que já provaram que a mulher ela tem um poder de inovação muito maior do que o homem. Não que os homens são limitados, tem homens muito inovadores, muito visionários. Mas a mulher ela tem na sua programação a facilidade de adaptação à inovação. E aí ela tem essa condição de ajudar os meios a poder inovar. E óbvio, o consumo responsável, porque as mulheres têm esse senso, né? Tem outras pesquisas também que mostram que nas empresas, 86% das mulheres são as que pensam em apagar a luz quando estão saindo, que pensam em não deixar as coisas fora do lugar, que pensam no consumo consciente. Então,
Tem futurólogos que dizem que, futuristas, né, que falam que o futuro é feminino. Por que o futuro é feminino? Por causa desse olhar sistêmico de que a gente tem que olhar o impacto que a gente causa na outra pessoa. E essa é uma habilidade feminina, que muitos homens têm também. Mas tem um desafio maior. Assim como o homem é muito focado. Então, sempre a gente tem os dois contrapontos. Passa para mim, por gentileza. Então, pensa que empreender é um ato de transformar o mundo. E aí, a nossa empresa mãe, a Oliscorp, a gente trabalha com educação empreendedora, educação corporativa, trabalhando com desenvolvimento de pessoas e negócios. A gente sempre fala que a gente trabalha o lado humano do sucesso, porque não existe empresa sem pessoas, não existe tecnologia sem pessoas, não existe moda sem pessoas. Tudo depende e vive pelas pessoas. E temos o privilégio de ser mentores de grandes nomes no país, pessoas visionárias, pessoas que transformam o mundo. E uma das coisas que aconteceu em 2020, que todo mundo sabe, todo mundo foi impactado, a pandemia. A pandemia veio e para quem empreendia, o que aconteceu? Socorro. O que eu faço? Quem tinha equipe, quem tinha time, pensava, meu Deus, como é que eu vou pagar os meus funcionários, meus colaboradores? Quem não tinha ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou pôr comida na minha mesa? E muitas pessoas que perderam o emprego, o que aconteceu? Foi empreender. Quando aconteceu esse processo, vários empreendedores da nossa rede começaram a nos procurar para pedir auxílio, para ter ideia, para poder ter insights, e a gente viu que o mercado estava sofrendo muito. E aí, sem poder nem sair de casa, a gente falou, bom, vamos fazer uma coisa que é o que a gente mais sabe fazer, contribuir nesse momento. E aí, na pandemia, nós liberamos mais de 470 mentorias gratuitas. Quando nós fizemos isso, nós tivemos acesso a vários empreendedores, desde o dono da banca de camelô até ex-ministro do trabalho no Brasil. E aí, o que a gente mais escutava era, Sandra, Jean, o que eu mais precisava nesse momento era ter um mentor, uma mentora dentro do meu negócio. Ia fazer muita diferença ter vocês aqui, mas eu não tenho condição financeira para isso. Nesse momento, infelizmente, eu não tenho condição. E a gente escutava isso recorrentemente. E aí eu cheguei para o Jean e falei, poxa, nós somos empreendedores há 20 anos. A gente fez muita, aquela palavra bem feia assim, né? Muita, com perdão da palavra, muita cagada. Muito erro, a gente fez muito erro. E a gente só não faliu de teimoso. Porque a gente deu umas quebradinhas no meio do caminho, mas ali, a gente não deu braço a torcer. Por que a gente errou muito? Por falta de acesso à informação. Há 20 anos atrás, eu sei que tem gente que tem 20 anos aqui, né? Há 20 anos atrás, a gente não tinha celular, né? Não tinha internet, não tinha nada disso. Nosso trabalho era no orelhão. Né? O orelhão é um telefone que tem um negócio assim, né? Uma cabine. Não sabe, né? Eu só estou explicando, assim, exemplificando. É uma coisa, né? Parece um orelhão, assim, mas... Enfim, né? A gente namorava pelo orelhão. Parece que a gente foi em outra vida, né? Mas foi há 20 anos atrás. E por falta de acesso à informação, por falta de acesso a ter pessoas que estivessem dispostas a contribuir com a sua experiência, a compartilhar a sua experiência, nós erramos muito, pagamos muito caro, pagamos muito juro, fizemos muito erro financeiro, muita estratégia de gestão errada, não sabíamos nada, a gente quase quebrou o negócio de tanto vender, e aí chegou nesse momento e a gente falou, poxa, depois desse tempo inteiro, nos dedicando a desenvolver negócios e pessoas, a gente não pode deixar as pessoas padecerem do mesmo mal que nós padecemos. Por falta de acesso, por falta de informação. E aí nasce o Universo Empreendedor. Uma plataforma para gerar acessibilidade às pessoas. Sabe o quê? Aquilo que você não encontra no Google. Sabe o que você não encontra no Google? Você não encontra no Google a visão empreendedora do
Ivan Jasper, por exemplo, do ONDM? Você não encontra. Você pode encontrar informação sobre ele. Vai encontrar, né? A informação, o currículo. Mas a visão do que fez ele transformar o negócio, como ele chegou aqui, você não encontra. Isso tem um valor inestimável para quem quer empreender, para quem quer se dedicar a uma carreira. E aí você não encontra lá. Aí na plataforma do Universo Empreendedor você vai encontrar. São mais de 60 mentores que nós temos lá dentro. Mentores de grandes nomes, né? Então, alguns deles, Carlos Wizard, Ricardo Bellino. Aqui vocês devem conhecer Taine Librelato, né? Que é aqui uma grande empreendedora da região. Leonardo Castelo, que é da 300 Franchise, hoje, né, hoje considerado o maior franqueador do país. Edgar Abreu, Helena Souza, campeã mundial de oratória, enfim, pessoas que têm cases reais, pessoas que já passaram pelo que você está passando, pessoas que podem trazer um insight. Porque eu sempre digo, o empreendedor não necessariamente ele precisa de uma pós-graduação, do MBA, de uma graduação. Sabe do que o empreendedor precisa? De um insight. Um insight muda tudo. É isso que a gente precisa. Nós precisamos ter acesso a pessoas que têm uma visão maior do que a nossa. Eu preciso acessar pessoas que têm uma visão maior que a minha, porque isso faz eu me expandir. E a visão só é acessada pelo compartilhamento dessa inteligência. E é isso que a gente faz com o Universo Empreendedor. Então, aí você vai ter temas de todas as áreas do empreendedorismo. Venda, liderança, negócios, autoconhecimento, comunicação, financeiro, enfim, tudo que compõe o Universo Empreendedor. Subiu o meu assessor? Passa para mim, por gentileza. Obrigada. Então, são mais de 250 horas de mentorias, meetings, enfim. E a gente sempre fala que o Universo Empreendedor, ele nasce um bebê gigante. Por quê? A plataforma hoje nós temos usuários, os nossos universers, que a gente chama, em todos os continentes. Temos a felicidade de ter pessoas extraordinárias conosco, que nos vêm para aprender, mas que vêm para nos ensinar também. A gente aprende muito todos os dias. E aí, eu quero dizer para vocês que a plataforma do Universo Empreendedor, o acesso dela é gratuito. Conteúdo de alto valor com acesso gratuito. É um conteúdo que você não vai encontrar no Google. Você vai encontrar se você acessar a plataforma do Universo Empreendedor. E aí, quando a gente começou esse negócio, ele era um negócio de assinatura. E aí as pessoas pagavam, mas a gente logo entendeu que isso também era uma barreira de entrada e nós queríamos impactar o ecossistema empreendedor, gerar acesso. A assinatura não podia ser a barreira. E aí eu sempre conto do Thales, que foi o nosso primeiro assinante da plataforma. O Thales é de uma cidade chamada Umarizal, do Rio Grande do Norte, uma cidade de 14 mil habitantes. O Thales tinha uma farmácia quando ele começou a fazer parte do Universo Empreendedor. Com tudo que ele aprendeu, foi se desenvolvendo, ele expandiu para mais 2 farmácias em 2 cidades diferentes da cidade dele. Hoje ele tem uma rede de farmácias. E aí, quando a gente falou, pô, não dá para ter assinatura, porque a assinatura é uma barreira de entrada. E a gente quer que todo mundo tenha acesso ao que nós temos acesso. Você pensa, bom, surgiu o projeto da empresa Anjo. A empresa Anjo é porque tem pessoas que estão precisando, mas tem pessoas que querem contribuir. Que elas precisam de uma ponte. Nós precisamos ser pontes. E aí a gente fez a ponte com quem queria contribuir. Quando a gente lançou o programa da empresa Anjo, que era para empresas que quisessem patrocinar a plataforma para a gente liberar mais acessos. Eu imaginei que naquele momento iam ser empresas maiores que iam patrocinar. Adivinhe quem foi o primeiro patrocinador? O Thales. Foi uma emoção gigantesca quando o Thales patrocinou. E eu falei, Thales, por quê? Por que você quer patrocinar? Ele falou, eu fui impactado e eu quero que a minha comunidade seja impactada. Se eu conseguir que o meu vizinho consiga o poder de transformação que eu tive, eu realmente vou deixar um legado. Eu não quero só para mim, eu quero compartilhar. E assim foi sucessivamente.
Depois, claro, vieram as grandes marcas também. Hoje nós somos a plataforma de educação empreendedora em algumas universidades no país. Então, Unisociesc, Unisul, a UNA em Minas. A gente hoje está exatamente, daí a gente pensa, poxa, uma universidade, do porte dessas universidades, por que eles nos chamaram, né? Por que fez sentido para eles? Porque exatamente o que os alunos têm acesso dentro do universo empreendedor, eles não conseguem ter acesso do curso na graduação. Então a gente leva esse conhecimento teórico junto com o conhecimento prático. Que o que está na plataforma do universo empreendedor é isso, é conhecimento prático. Não é teórico. Apesar de você vai encontrar um pouco de teoria lá também, mas é tudo mão na massa. É o que todo mundo fez, que deu certo, que deu errado. Você não vai saber só das vitórias, você vai saber do fracasso, porque quando a gente aprende com o fracasso das outras pessoas, a gente encurta o caminho, a gente evita de errar. A gente aprende muito mais com o fracasso do que com o sucesso. Fica a dica, tá? Muito mais. Se vocês estão seguindo só pessoas de sucesso, começa a pesquisar os fracassos. Você vai aprender mais com o fracasso do que com o sucesso. E aí, esse ano, eu fui premiada, né? Tive a felicidade de representar todas as mulheres empreendedoras no case do prêmio da CIF Mulher, Mulheres que Fazem a Diferença. Foram 130 cases inscritos, eram 8 categorias, e a gente foi premiado na categoria de transformação digital. E aí eu queria fazer um adendo aqui. Quando a gente resolveu fazer a plataforma do Universo Empreendedor, eu vou contar um segredo para vocês. Nós tínhamos um projeto na gaveta guardado há 2 anos, que nós queríamos fazer uma plataforma digital, mas nós queríamos fazer uma gravação hollywoodiana, ia ser um negócio assim, uau! Só que óbvio que isso tem custo, né? O que aconteceu? Ficou guardado na gaveta, porque tinha outros projetos na frente mais importantes. Quando veio a pandemia veio para mostrar o quê? Foca no teu propósito. O essencial é importante, o resto é distração. O que era essencial para nós? O essencial era gerar transformação para o empreendedor, gerar acesso ao empreendedor. E aí a gente simplesmente tirou todas as distrações e focou no essencial. E a plataforma se transformou. Quando nós transformamos o nosso negócio, quando a gente teve essa transformação digital, a gente conseguiu impactar e transformar a vida de muitos empreendedores no país e fora dele. Hoje nós temos uma comunidade gigantesca na Angola, por exemplo. Hoje já tem negócios que acontecem lá e cá por causa da plataforma. Tem negócios que acontecem dentro do país por causa dessas conexões que a gente faz dentro da plataforma. Então tem um poder muito grande quando a gente foca no propósito, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente sabe qual que é o nosso superpoder. E a gente vai lá e faz. E aí, da plataforma, veio o programa de TV. Nós temos um programa que tem exatamente o conceito de compartilhamento de inteligência. Gerar acesso, novamente, não é por ser um programa de TV, mas é porque tem muitas pessoas que não têm acesso ao que a gente tem. Tem muitas pessoas, por exemplo, alguém aqui já fez uma missão empresarial, ou já ouviu falar sobre isso? Missão empresarial é quando você, por exemplo, vou usar o exemplo da Librelato. Alguém já teve a oportunidade de conhecer a Librelato dentro? A empresa, como funciona o negócio, quem está à frente, quem são os gestores, qual é o processo? É muito interessante você conhecer os negócios por dentro, porque te ajuda a abrir a visão. Vai gerar insights para você aplicar no teu negócio. Só que pouquíssimas pessoas, você vê, teve uma pessoa na plateia que levantou a mão que conhece a Librelato. Mas e se todo mundo tivesse acesso a ver como é que funciona? Para que mais empreendedores sejam impactados. É isso que a gente faz com o programa. Nós temos 2 quadros que são os quadros âncoras, que é Bastidores do Sucesso, que a gente vai lá mostrar essa operação, as pessoas, quem faz o negócio acontecer, tudo que os processos que acontecem lá dentro, por que a empresa é o que é, quais são as boas práticas, porque nós queremos impactar e influenciar positivamente o mercado, para que mais pessoas saibam o poder que nós temos aqui em Santa Catarina. E o outro quadro é o Papo do CEO, onde a gente traz os líderes, os gestores, quem está à frente, quem são os visionários. Por quê?
nós queremos compartilhar a visão das pessoas. Porque quanto mais nós compartilharmos isso, mais a gente impacta o mercado. Então, aí, alguns dos nomes que nós já entrevistamos, né? E vou falar das mulheres aqui, porque hoje eu estou aqui representando as mulheres no universo empreendedor. Então, vou falar da Alexandra Zunino, que hoje é diretora do Grupo DASA. Vou falar da Dani Junco, que é a Bitumami, que ela fundou um negócio hoje de inovação focada em mães. Mulheres empreendedoras que são mães, que não têm espaço no mercado, que são subjugadas. Ela acolhe todo mundo e faz o negócio acontecer. Bettina Zanetti, considerada pela Forbes uma das 30 mulheres que podem mudar o mundo. Ela trabalha com nanotecnologia, uma mulher excepcional, e a gente tem o privilégio de ter a entrevista dela lá. Enfim, tantos nomes brilhantes. Isabela Matti, que também uma das influenciadoras, Forbes Under 30, que antes dos 30 anos influencia aí o país. Pode passar para mim, por gentileza? Algumas das empresas que a gente já apresentou no programa, né? A Audaces, que inclusive a Audaces está aqui, né, expondo na feira. A Jimmy, a Rafaela Boss, né? Falar das marcas que são da moda, que vocês conhecem, né? Então, é um privilégio para nós podermos fazer isso. E eu espero que isso possa impactar vocês. Hoje tem tudo disponível dentro da nossa plataforma, no YouTube também, está lá para vocês. E eu quero fazer um convite para que a gente possa sempre ampliar a visão. Se de tudo o que eu falei aqui possa ficar uma coisa, trabalhe para ampliar a tua visão. Como? Esteja com pessoas que são melhores do que você. Esteja com pessoas que têm uma visão maior do que a tua. Se exponha a isso, para que você cresça. Não se diminua. Para você ampliar a tua visão, um dos presentes que nós temos aqui é a plataforma do Universo Empreendedor. Vocês podem acessar pelo QR Code, é só entrar, o acesso é gratuito, mas de alto valor. Então entrem lá sabendo que o que vocês vão acessar vai mudar a vida de vocês. Vai transformar a forma de ver o mundo. E, para finalizar, eu quero dizer uma coisa. Como mulher no universo empreendedor. Para todos os homens e mulheres que estão aqui, e para quem vai nos assistir depois. Seja a tua própria inspiração. Seja você a pessoa que vai fazer a diferença na tua vida. Se concentra em fazer a diferença na tua vida. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você impacta ao teu redor. Quando você faz isso, você vai impactando ao teu redor, isso vai girando no impacto que hoje está no mundo. Pelo simples fato de nós resolvermos empreender, de eu seguir exatamente os conselhos da minha mãe, de eu buscar ser quem eu sou, de eu ter do meu lado uma pessoa gigante que me ajuda todos os dias a ser maior do que eu sou, é que hoje nós estamos no mundo e estamos só no começo. E eu quero que cada um de vocês esteja conosco, porque nós vamos sim fazer grandes feitos. E para terminar, eu quero, se vocês me permitirem, posso ler uma mensagem para vocês? Que eu falei que eu ia ler uma mensagem, que é uma mensagem que impactou muito a minha vida e eu gosto muito de compartilhar. Ela é um texto da Marianne Williamson, que foi atribuído ao discurso de posse de Nelson Mandela. E eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção, mas principalmente, ouçam com o coração. O nosso maior medo não é de sermos inadequados. O nosso maior medo é saber que nós somos poderosos, além do que nós podemos imaginar. É a nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, linda, talentosa, fabulosa? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, recuar, para que os outros não se sintam inseguros ao teu redor.
Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns de nós, mas em todos nós. Enquanto permitimos que a nossa luz brilhe, nós inconscientemente damos permissão a outros para fazerem o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença automaticamente libertará a outros. Eu espero que a minha presença hoje sirva para ajudar vocês a brilharem cada vez mais. É isso que eu desejo. Muito obrigada. Obrigado, querido. Obrigado. Acho que acabou, a gente vai utilizar só mais um pouquinho. Ah, bom. Podemos? Claro. Duas perguntinhas, assim. Sim. Vocês acham muito a palavra impacto, impactado, impacto. Depois de tanto tempo, desde os 16 anos, não é tanto tempo assim. Ah, antes de eu... Enfim, mas desde os 16 anos, quando teve esse teu primeiro impacto grande, de mudança na vida, muitas experiências, muitas palestras, muitos momentos, muitas parcerias, muito de tudo. Como se manter impactada ainda, depois de ter tanta coisa? Essa é a primeira pergunta. E acoplada a ela é: qual foi a última vez que tu se impactou com algo? Muito positivo ou negativamente? Com algo ou com alguém? Obrigada pelas perguntas. Eu posso dizer que todos os dias eu sou impactada. Porque quando a gente tem um olhar, e eu me emociono com a tua pergunta, porque eu tenho o privilégio de viver isso todos os dias. Eu trabalho com pessoas, trabalho desenvolvendo o potencial das pessoas. Quando a gente trabalha com o universo empreendedor e com todos os outros negócios que a gente tem, até se você puder passar um slide ali para mim, por gentileza, que é do grupo Oliscorp, quando a gente faz tudo isso, a gente tem o privilégio de ser impactado positivamente, porque eu acredito no potencial de cada ser humano. Cada um que está aqui, eu sei e eu vejo nos olhos de cada um o potencial que tem, mesmo que você não veja, porque alguém já fez isso por mim. E o meu trabalho todos os dias é me dedicar para desenvolver esse potencial. Eu acredito que todo mundo é um gigante. Às vezes só não viu isso. E eu ajudo a lapidar gigantes. Então todos os dias eu sou impactada. Uau, lindo! Muito bom.